Temos 5 minutos até chegar cá a chuvada grande. Ei, lindo, apanhei! Acho que apanhei. Pronto, agora estamos a ser filmados. Vais entrar no documentário ou no documentário? Vais entrar no documentário! Já tiramos as coisas engraçadas, não? Agora vamos ver o jantar. Tem, Bastante, ok. I think we may friend. Rainfall will be possible with these storms, which may result in flash flooding. Additional thunderstorms will be possible Monday through Thursday. Amanhã, ver uma trovoada às 4, depois cria estas situações. Atendendo às previsões que vimos logo de manhã cedo, o dia era bastante promissor, com um risco moderado de tornados que podiam ser eventualmente de grandes dimensões na zona de Oklahoma e Kansas. O Storm Prediction Center emite previsões para o dia, categorizando as áreas sujeitas a tempestades de acordo com a seguinte escala. No nível mais baixo, temos o risco marginal, temos o risco ligeiro, temos depois o risco aumentado, o risco moderado, que representa já uma situação de possibilidade de tempestades severas numa grande área, tempestades essas de longa duração e que podem originar tornados mais intensos, danos provocados por rajadas e granizo destrutivo. O nível mais elevado é o risco elevado, aplicado em dias em que são esperadas tempestades severas numa grande área, que poderão originar imensos tornados em poucas horas, os chamados tornado outbreaks. Chegando a Elk City, sobre a hora do almoço, reparámos que um caçador bastante conhecido, o Chris Sanner, estava perto do sítio onde estávamos a almoçar e decidimos ir ter com ele para uma breve conversa sobre tempestades. I really get worried about like overcommitting too early on a day like today, because that's how you get in a lot of trouble. Because then you end up in a situation where you're like, oh, we're out of storms and it's 6 o'clock. The big storm's south of us. So I tend to play outbreaks very patient, very just kind of let them play out a little bit and then jump on a storm, because the best storms are going to happen, after 3. So. Enquanto estávamos com esta animada e muito interessante conversa com o Chris Sanner dos Tornado Titans, começaram a evoluir as primeiras supercélulas a sueste de Amarillo, com o primeiro aviso de tornado a surgir na zona de Clarenton. The Storm Prediction Center that's located in this building is responsible for issuing tornado watches in the United States, and those watches typically last for about 6 hours or so, and are intended to be issued a couple hours before the tornadoes form, and they cover an area that's maybe 10 to 25,000 square kilometers. So that they're sort of in this region, conditions are favorable for tornadoes to form sometime during the time period. Tornado warnings then are issued by 122 local National Weather Service forecast offices that have relatively small areas, and what they are is something that says that this particular thunderstorm
is either currently making or is about to make a tornado. And those warnings last for maybe 45 minutes and cover a very small area intended to specifically tell people to take action in response right now. A equipa do Chris Senner resolveu então dirigir-se a essa zona do primeiro aviso do tornado e nós decidimos também seguir por nossa conta também para o mesmo local. É uma super célula. À medida que nos deslocávamos para sul, o número de caçadores de tempestades parados na berma ia aumentando e vimos também a passagem do Tive, uma conhecida equipa de interseção de tornados, a passar por nós, o que indicava que estávamos bem posicionados. Fomos parando várias vezes no percurso para sul para ir registando algumas das supercelas que se formavam e aproximavam vindas de sudoeste. Numa altura em que tínhamos duas supercelas muito próximas de nós e ao sairmos de uma berma onde tínhamos estacionado, ficamos com o carro atolado. Pelo que tivemos ali uns 2 minutos de maior adrenalina por ter o carro bloqueado e com uma situação muito intensa muito próxima. Felizmente, com todos os elementos a empurrar, saímos rapidamente daquela situação. Seguimos então em direção a oeste e depois para sul, em direção a Elmer e Tipton, onde se tinha entretanto formado também uma outra supercela e que tinha adquirido também aviso de tornados. Não temos muito tempo, está bem? Onde estão os outros? Está tudo aqui?
forte é que nos está a matar, mas não interessa que ele vai aparecer aqui à nossa frente. Na altura em que estávamos a chegar à zona de Frederick, a supercella de Tipton estava a originar um tornado nesse mesmo local, ou seja, ali a poucos quilómetros da nossa localização. Enquanto nós estávamos ali parados e apenas vislumbrávamos a supercell em aproximação, a equipa dos Tornado Titans, bem posicionada junto a Tipton, conseguiu visualizar um tornado de grandes dimensões. A tornado, the definition of a tornado is a violently rotating column of air in contact with the ground associated with a thunderstorm. We oftentimes see a funnel cloud with it, but the cloud isn't the tornado, it's actually the winds. We can see things because of the clouds usually. We know some things about how tornadoes form, but not all of it. One of the things we know is that we understand how the beginning processes start, the rotation within the thunderstorm itself. We understand that very well. That's essentially associated with the change of the winds and the environment that the storm forms in. We have a pretty good idea of how we get at least some rotation down to the ground, and that's associated with the fact that rain falls in the right part of the thunderstorm, and that cold air associated with the rain makes things happen. But then the final stage, how do we get to intensify it, actually the tornado stage, that's a little bit harder, and we still don't understand all of that. Uma vez formada a supercella e o mesociclone rodando, digamos que é literalmente a nuvem, ou melhor, a fábrica de nuvens que está a rodar, acontece por vezes que essa tendência a rodar se intensifica e vem para níveis mais baixos, então podemos ter um tornado. Há até quem diga que um mesociclone forte pode ser um tornado. Bem, em geral não é assim. O que se passa é que numa zona posterior da nuvem, numa determinada fase do ciclo de vida, pode haver algum contraste entre ar quente e úmido e ar frio e seco, sendo que o quente e úmido é obrigado a subir e o frio e seco é obrigado a descer, em geral. Ora, se nós imaginarmos que este ar que está aqui é forçado a descer porque é mais frio do que e este é obrigado a subir porque é mais quente do que este, portanto temos ar quente a subir e ar frio a descer, não temos que ter aqui vento. Não é isso que é importante. Temos é que ter este tipo de movimento. Este tipo de movimento faz com que, se olharmos aqui para as minhas mãos, que haja tendência, ou possa haver tendência para alguma rotação aqui de eixo horizontal. Esta rotação de eixo horizontal ainda não é muito relevante para o tornado, a não ser que seja amplificado. Se houver agora uma corrente descendente, aquela de que falávamos há pouco, que traz os hidrometeoros para o solo, ou para níveis próximos da superfície, chuva, granizo, etc., essa corrente descendente, que é oposta à corrente ascendente que serviu para a formação do mesociclone, essa corrente descendente pode transformar, digamos, esta vorticidade horizontal que surgiu desta forma em vorticidade de eixo vertical. Se estiver próximo de uma zona do mesociclone, este mecanismo pode, há vários submecanismos depois que se aceitam, pode intensificar essa tendência para rodar em torno de um eixo vertical e essa tendência amplifica-se para o solo. E aí temos a formação de um tornado. Aguardamos no nosso local, junto à estrada, a chegada desta supercella, onde assistimos ao nosso primeiro hook echo, ou seja, ao primeiro gancho da supercella, que nos permitiu imagens belíssimas e fantásticas e que pouco habituados estamos aqui em Portugal. Estamos muito próximos. Entusiasmados com a ideia de que esta mesma supercella tinha originado um tornado alguns quilómetros atrás, aguardávamos na expectativa que a mesma pudesse também gerar um novo tornado ali mais perto da nossa localização. Houve ali algumas tentativas, verificamos ali algumas estruturas muito interessantes, algumas tentativas de colocar um tornado no chão. Well, what we're
we're actually trying to figure out is what's the best thing to do, because we know now that as tornado warnings get longer lead time, we actually increase the number of fatalities associated with it. It seems like the people have a certain amount of time they're willing to take protective action for, and if we issue the warning longer in advance, they essentially stop taking the protective action. So one of the big things we're trying to do is trying to understand the whole response system. How do people actually respond to weather information, and figure out what the best lead time is and what we should actually be trying to do, rather than necessarily just, well, if we make it longer, better things will happen. Right now, if we put a warning out prior to the tornado occurring, it's about 18.5 minutes on average, and that's been there for a long time. What's changed over the years in the United States is that back in the 1980s, we only warned on about 25% of the tornadoes. Now we actually get a warning out in advance more than 75% of the time. Entretanto, para além de uma belíssima shelf cloud, conseguimos avistar também muito perto de nós, mas um pouco mais a norte, um enorme núcleo de granizo, facilmente distinguível pela cor verde do céu, e que nos fez estar ali também parados para evitar entrar nesse mesmo núcleo de granizo, mas que proporcionou também belíssimas imagens. Com entusiasmo e ao fim de algum tempo a observar e a registrar o momento, acabamos por deixar fugir a possibilidade de acompanhar esta célula que se deslocava para norte, mas, no entanto, umas novas células que se deslocavam para a nossa posição, mas mais a sul, também prováveis de formação de tornado, pelo que nos deslocámos a sul. Não está nada no chão, não é nada. É só vento. Ou foi vento forte? Olha aqui, tudo para a frente, as tabletas aqui. Na tentativa de passar para o flanco sul dessas supercélulas que se desenvolviam a sul da nossa posição, interceptámos um núcleo pela parte norte, pelo flanco norte, que acabou por nos dificultar a chegada ao flanco sul da célula, com muita chuva, muito vento, e assim fez com que tivéssemos que regressar. Mas eu preocupo-me estar à espera do que vem lá mais abaixo, logo a seguir. Porque essa aí é que podemos apanhar. Vem jarda. Uma vez que tivemos que voltar para trás devido a essa situação, acabamos por perder a possibilidade de acompanhar esta linha de instabilidade pelo flanco sul, e essa mesma linha acabou por passar por nós, impossibilitando mais tarde de um novo acompanhamento. Apesar disso, seguimos durante o resto da tarde esta linha de estabilidade, sempre com trovoada à nossa frente, e acabamos por ir dormir a Oklahoma, onde findámos assim o primeiro dia de caça dignos dos Estados Unidos.
As previsões não apontavam nenhuma situação meteorológica de destaque, pelo que aproveitamos para dar uma volta pela área e fomos até uns lagos na zona de Checota, onde aproveitamos para fazer umas gravações e acabamos por entrevistar um morador ali da zona. I live where they are. The one in 99 took the porch off of my house. What was 2001? It went north of my house about a mile. And the one last week, one of them went south and went in through Norman, and the other one went north and got Bridge Creek again, tore it up. Yeah. How do you deal with this, with so many storms all the years? I come over here where it don't just rains. Yeah, there are no tornadoes here. There is, but usually they don't come right here. I got this hill to protect me. They stay over more. Yeah. Yeah. You think authorities and the media give good information to people? Yeah. 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 They keep you all. Channel well 4 in informed? Oklahoma City is the best, as far as I'm concerned. They keep everybody informed real well. About the weather. The one that hit more 3 weeks ago, 2 weeks ago, Yeah, more again, yeah. he said it was there before they even had it on the National Weather. And, you know, they have that in Norman, the National Weather Bureau. Everybody lives with a little bit of afraid, no? Every year. Well, you have to pay, like mine is $2,000 deductible. So I have to pay the first, but they usually, if you get the right people, they'll boost it up where they can take care of that $2,000. And that insurance gives you the house again? Rebuilt, yeah. It rebuilds the house again? Yes. That's good. Yeah. Perfect. One question we all Europeans have, because our houses are built with bricks and cement. Here, most of the houses are from wood. Frame, yeah. Frame. Why is that? I guess because we have wood. So we actually have all of the elevation where conditions were favorable. Really hurt gas mileage. One of them is a park limiter. But we didn't have a lot of storms last year.